Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindo ao nosso encontro com a palavra, lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho proposto para o quinto domingo da Páscoa. João, capítulo 15, versos 1 ao 8. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Irmãs e irmãos, vamos chegando ao ponto alto de nossa caminhada pascal. Já nos preparamos e entramos nos discursos de despedida de Jesus. Capítulo 15 de João. Discursos de despedida dirigido aos discípulos, no ambiente, depois da última ceia, a instituição da Eucaristia, o lava-pés, aguarda numa vigília longa, a noite da quinta-feira para a madrugada da sexta-feira da Paixão. Os discípulos inquietos, aflitos, mas quem vai enfrentar um processo violento e sofrido é o próprio Senhor. Esta imagem que ele utiliza da videira é muito cara para o povo da Sagrada Escritura. Os discípulos que ouviram esta parábola da videira, este diálogo da videira, imagem muito importante na tradição do povo de Israel, especialmente na tradição profética. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, o Salmo 80, todos cantam o cântico do amado. No livro do profeta Isaías, capítulo 5, versos 1 a 7, tem um poema do amor que é seguramente a inspiração base para esse discurso de Jesus. Vou contar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas. Claro que no texto do profeta, o desfecho desse poema é a ruptura da aliança de Israel com Deus. A vinha que se rebela contra o agricultor que a plantou carinhosamente. Aqui Jesus está dirigindo uma palavra de cuidado e de carinho ou fundante para a nova vinha.
Porque até aqui a vinha era o povo de Israel. A partir desse discurso, a nova vinha é a igreja, a esposa dileta do Cordeiro. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. A vinha é imagem da noiva e é imagem da esposa. Os frutos que ela produz, a fertilidade e fecundidade da vinha é a imagem da esposa gerando os filhos. A síntese teológica desse discurso é absolutamente plena. E é importante uma coisa: na medida com que Jesus fala dele, ele fala necessariamente de nós e da igreja especialmente. Fala do Pai. Eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. Vós sois os ramos. Fala de nós, do Pai, fala dele e fala do Espírito que suscita a vida permanente nesta relação de amor da videira, do agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. É curioso porque Jesus começa com o ramo que não dá fruto, ele o corta. Fiquei muito impressionado com esta ideia. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. É possível que a gente esteja em Jesus, mas não produza fruto. Pode ser que a gente fique assim, de multidão na igreja, mas não dê fruto. E esses ramos, ele o corta. O ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. E ele diz qual é a ferramenta que ele usa para limpar os ramos que produzem fruto. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei. É a palavra proclamada e pregada pela igreja por excelência, o meio pelo qual o Senhor poda, limpa. Vejamos a imagem tão cruenta, tão firme, típica do ambiente da roça, típica do ambiente agropastoril da Palestina, mas também dos nossos sertões aqui no Brasil. O ramo que não dá fruta, ele o corta. É foice, é machado. E o ramo que dá fruto, ele o limpa. Aí é facão, é podão. De todo jeito a faca entra. E é assim. O cuidado da videira passa por um processo permanente. Se você gosta dessa relação de contemplação com a natureza, ficará admirado em ver o processo das podas que o agricultor desempenha todos os anos. Em algumas regiões do Brasil, 2 podas por ano. A palavra é que limpa, é a palavra que poda. Olhe só a sequência. A videira, o agricultor, o ramo, o fruto, o corte, a poda, a palavra. É uma sequência muito bonita de 7 elementos que compõem a relação de Jesus com a sua igreja. E aí vem a sequência de um verbo. Por 8 vezes ele repete o verbo permanecer. Do versículo 4 até o versículo 8, por 8 vezes ele repete: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo que não permanece na videira, se não permanecerdes em mim, aquele que permanece em mim, quem não permanece em mim, se permanecerdes em mim, minhas palavras permanecerem em vós. Este verbo configura a relação íntima, intrínseca do discípulo com Jesus. Não é uma passada na frente do Santíssimo, uma passada na igreja para rezar um pouco, uma passada em 5, 10 minutos para rezar. A visita ao Santíssimo, a visita, um momento de oração na igreja, a reza do rosário, as devoções,
a relação com a palavra não pode ser uma passadinha. É preciso ser um processo permanente do cultivo de uma relação frutuosa. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Permanecei em mim e em minhas palavras, porque sem mim nada podeis fazer. O versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Tudo o que fazemos de grandioso, mas não estamos em Jesus, não dá resultado. O que fazemos quando estamos em Jesus, dá resultado. Não se assuste com o que eu vou falar. Até quando erramos. Quando estamos em Jesus, pode ser que mesmo estando em Jesus a gente tenha recaídas. E essas recaídas ocasionam experiências frutuosas, porque elas ajudam a visitar nossa necessidade de humildade, de mansidão, de reconhecimento de que a grandeza é dele e nós pertencemos e nossa qualidade é qualidade enquanto unidos a ele. Quando estamos e permanecemos em Jesus, até quando caímos, um galho que despenca do estaleiro da uva, quando caímos, trincamos, perdemos algum cacho de uva porque caímos, o agricultor vem, levanta, amarra no estaleiro e a uva brota e continua dando frutos. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. A glorificação do Pai, muito fruto, e ser discípulo, discípula do Senhor. Que assim seja a nossa relação com o Senhor e que sejamos a vinha, sejamos o poema do amado, que plantou-nos para sermos sua lavoura, sempre frutuosa no amor, na fidelidade, na pertença, no permanecer. Esta árvore da vida, só nela podemos dar frutos. Boa semana e boa preparação para esses desfechos do tempo da Páscoa.